Ô Caio, tem 17 anos, é um garoto. E minha família é a dona da igreja. Ele é um garoto? Ele tem 17 anos. 17. E a família dele a família dele tem uma igreja. Ele é um herdeiro de uma igreja, É. né? É o líder de uma dinastia. Dinastia. É, uma dinastia. Tem muita igreja. Geralmente igrejas pentecostais são dinastias. São dinastias. Vão passando de pai para filho. Uhum. Pois é. Igrejas históricas é que não são dinastias. São movidas a eleições. Uma igreja batista, o pastor fica enquanto o povo quiser. Ah, tem eleições. Tem eleições diretas. 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, tem umas que tem todo ano. E são os membros que elegem ou elegem, é o conselho? Não, os membros. Elegem o pastor. Igreja presbiteriana, a mesma coisa. Igreja metodista, o conselho de bispos, que muda. Mas o conselho de bispos recebe informações do corpo da diretoria local, que às vezes está super insatisfeita com um pastor, e eles fazem um pedido ao colegiado de bispos, e o colegiado muda aquele pastor para um outro lugar, reconhece, averigua, vê que de fato criou-se uma incompatibilidade, que não está bom o clima, faz a mudança. E ninguém é dono. Você nunca ouviu dizer que alguém se tornou dono de uma igreja presbiteriana, nem de uma igreja batista, nem de uma igreja metodista, nem congregacional. Mas pentecostal, quando o cara não tem um filho, só se o filho do grande líder se tornar um gay muito visível. Ah, é. Aí não dá. Porque então, se for um gay enrustido, dá. Dá, como tem muitos aqui no Brasil. Mas se sair do armário? Se sair do armário já era, mas tem muitos aqui no Brasil que até casam para dar aquela satisfação com uma menina que não gosta de sexo, já tem um acordo, o cara tem 2, 3 amantes, sai com regularidade com os amantes, tem a esposa, prega no domingo e é o herdeiro da dinastia. Tem vários, eu conheço vários. Mantém a linha aí. Igrejonas, pentecostais enormes assim. Agora, quando o cara desmunhecou, saiu do armário, aí o pai começa a ficar doido. Aí ele vai arranjar uma filha. Dependendo, ele bota emplaca uma filha. Se ele não tiver uma filha, ele vai ver se ele arranja um sobrinho. Mas eles são igrejas de DNA. A autoridade espiritual ali é genética. É, cara. Vai passando assim, todo mundo sabe do que eu estou falando. São igrejas das quais a gente tem que fugir. Igrejas dinastias, ó. Pula fora desse grupo se você ainda está num desses. Pois é o que ele quer saber. E aí? Ele fala assim, minha família é dona da igreja. Ele bota entre aspas a palavra dona. E olha, nunca vi nada disso ir a lugar nenhum, né? Algumas denominações grandes ficam até muitos anos, aí o cara consegue emplacar um filho ou alguma outra coisa. Mas essas que são igrejas menores, como a dele, não é uma grande denominação, é uma igreja local. Onde o pai é o cara que é o dono da igreja. Às vezes ele tem o dinheiro, ou é a mãe que tem o dinheiro, ou é a família que tem, o sogro dele é muito rico. Tem gente que entra numa de ter uma igreja para si. Eu já conheci muitos caras que eu saí da igreja tal e criei uma igreja para mim. Rico. Tô sabendo disso. Aí compra assim, um terrenão, faz um templo. Tem gente até que diz, não precisa botar um tostão aqui não, que é para não dar opinião. Eu banco tudo. Não tem... Só quero que vocês frequentem. E ó... Aí não dá opinião, não. Não dá opinião, porque se começar a botar dinheiro, pode até querer opinar, e eu não estou precisando, tenho grana mesmo. Eu conheço muitos, meu amigo. Eu tenho um amigo meu, cara, que eu trabalhei há muitos anos. Esse pessoal vende essas igrejas, quando não tem sucessor, eles costumam vender. Vende templo, banco, membro, logomarca, vende tudo por milhões. E tem quem compre. É verdade. Tem um mercadão pronto aí. Há anos, a primeira igreja que eu vi ser vendida assim, faz 41 anos, foi no ano da minha conversão, eu vi a igreja quadrangular comprar uma igreja em Manaus, que tinha seus 4, 5 mil membros, uma igreja neopentecostal, estava começando o neopentecostalismo. Eu vi a igreja do Evangelho Quadrangular chegar lá, comprar essa igreja. Os templos, os membros, tudo. Porteira fechada. Porteira fechada. Saiu o cara de casa, saiu o Ivo Silva,
foi para Belo Horizonte, com a grana lá no bolso. Ele vendeu a igreja. Vendeu e entram os novos donos. Foi um merge and acquisitions. Caio. Daqui a pouco vai ter um mercado aí, a bolsa de igrejas. Com ações, com tudo. Não sei como não criaram ainda Igreja isso. SA. É Igreja SA. Bota na Bovespa. Não criaram porque a igreja companhia limitada é muito mais lucrativa. É melhor, Porque se abrir o capital aí tem que dar 10% opinião, pra alguém. tem que dividir, tem dividendos a pagar. Não é? Tem auditoria contas, independente. Tem que prestar conta. É. Tem um amigo meu, Caio, há muito tempo atrás, cara empresário também e tal, bem sucedido e tal. Aí um dia ele virou pra mim e falou: brother, sábado à noite, hein? Combinado lá aqui do Lago Norte. Sim. O que aconteceu? Eu falei: não, eu comprei uma igreja. Eu falei: cara, como é que tu compra a igreja? O cara é muito doido, brother. Não, esse negócio tá dando uma grana danada, você sabe disso. Aí citou alguns nomes de gente conhecida. Eu até sei de quem você tá falando. Amigo. Aí sei ele de quem você tá falando. Com sociedade ainda. O negócio dele é bem comercial. Ele montou a igreja. Ele se transformou em crente da Assembleia de Deus. Aí contou a igreja. Mora aqui no Lago Norte. E tá comprando igrejas. É isso aí. Como tem um empresário aqui na cidade que contou aqui para uma pessoa da minha casa que ele já tinha uma quantidade X de igrejas. Falou assim na boa, sem saber que estava falando com alguém da minha família. Tá. Não sabia do vínculo. Chegou e disse: não, tem tanto, porque a gente usa inclusive para fazer giro no dinheiro das empresas. A gente gira por lá. Paga de doação. Paga de doação. Lava essa coisa toda. É máfia russa. É. E aí, amigo? Vamos lá então. Tá todo mundo na Operação Lava Jato. Tem um outro importante aqui de Brasília, grandão, que falou com um amigo meu, que conheceu ele e tal, e esse amigo meu nem sabia quem era o cara, porque não é de igreja, né? Aí ele falou assim: eu sou da igreja tal, sou dono, tá. Aí o cara falou assim: tem televisão também, tem canal de televisão. Aí o cara falou: mas aquilo ali é como se fosse uma empresa, né? Aí ele falou: é uma empresa, mas é muito difícil de administrar. Essa é a frase dele. É uma empresa mesmo, de verdade, mas ó, dá um trabalho. Sei também de quem você tá falando. Aí ele fala assim: Caio, desde o pastor presidente até quem canta, etc., são da minha família. Sim. Ele tem. O pessoal da igreja dele. É uma situação difícil porque ele está ganhando lucidez. 17 anos. Está ganhando lucidez, está vendo e tem que fazer parte daquilo com que ele já não concorda. E ele é a ovelha negra. Vai se tornar o black sheep da família. O temor dele é esse. Eu estou cansado desse neopentecostalismo hipócrita, Caio. Eu quero sair. Mas se eu sair, serei tratado como herege e causar polêmica em meio à família. Mas após ouvir o evangelho da verdade e a meditar nas escrituras, eu vejo quão distante estamos do verdadeiro Deus. Aí ele faz uma pergunta para você, 2 palavras. Devo sair? Bom, eu só posso falar por mim com 17 anos. Né? Sim, eu com 17 anos tomei medidas muito mais graves na vida do que essa. Né? Essa aí eu tomaria com um pé na frente e um pé nas costas. Aos 17? Sim. 17 eu tomei posições contra a verdade. E pulei de cabeça na ponta da espada, tão determinado que eu era. Ele está agora uma não, ele está em favor da verdade. Imagina, eu com 17. Então, se me perguntasse aos 17, papai não teria conseguido nem me ter os primeiros 6 meses. Porque eu iria abominar. Iria pular fora. Falando de mim com 17 anos. De mim hoje com 60, esse assunto nem existe, né? Porque eu não criei dinastia de nada em lugar nenhum. Todo mundo ficou me perguntando a vida inteira quem era e quem são os meus herdeiros. Já tive 2 filhos, chegaram para mim dizendo: papai, estou me sentindo vocacionado para o ministério. E eu disse: olha, por favor, não faça isso contra a sua vida. Mas você não crê que eu possa estar? Eu creio, só não acredito que você esteja. Agora não. Porque quem é vocacionado para o ministério está vivendo isso dentro de casa, fora de casa, na vizinhança, em todo lugar, o tempo todo.
Ninguém nunca veio me dizer que eu era nada. Eu sabia quem eu era. Contra eles ou em favor deles. Eu sabia o que Deus tinha feito. E aquilo fazia parte do meu viver. Com ordenação humana ou não, nada teria mudado. Porque quando eles me ordenaram não mudou, continuou como já era. Então eu falei, desculpa, não creio que seja assim. Até falei para um deles. Você está pensando que quando Moisés chegou e viu Deus na sarça, ele chegou, correu e abraçou a sarça? Não abraça a sarça assim não, porque só tem espinho, meu filho. A gente ia poder dizer, eu vi Deus na sarça, tem que ter fogo ardendo e a sarça não se consumir. Porque sem fogo ardente, ficam só espinhos. Então, por favor, e graças a Deus, eu evitei que ele tivesse feito aquele mal à vida dele, por minha causa, por causa de cobrança de milhares. A você, tem tudo, você é inteligente, você sabe. Ele podia estar hoje um homem infeliz, desajustadíssimo, carregando um peso enorme, e hoje ele é uma pessoa livre, leve, solta e feliz. Em Deus, cristão, sem esse peso. O outro foi a mesma coisa. Quando começou aquela história de que eu estava me divorciando, ele ficou tão angustiado de ver tudo que eu tinha feito. Ele amava tanto o que eu tinha feito e trabalhava comigo a vida inteira. Acho que deu aquela angústia de ver tanta coisa feita com tanta sinceridade e amor, de repente cair, arrebentar-se. Que ele chegou a dizer a mim, pai, eu estou com vontade de ir para o seminário, estudar teologia e assumir tudo isto. Eu falei, você não vai fazer isso contra a sua vida jamais. Porque, meu filho, se isso tivesse que ter sido feito, você estaria com essa carga no seu peito há muito tempo. E eu vejo que você tem um amor enorme por tudo que a gente faz, mas não é do tipo de compromisso ministerial e nem de dom ministerial que Deus me deu. Qualquer um que queira entrar para fazer o que eu faço como eu faço, vai se frustrar, assim como eu me frustraria se quisesse entrar no lugar de qualquer um para fazer qualquer coisa como o outro faz. Ele é singular, eu sou singular. A nossa irrepetibilidade inviabiliza as dinastias no Evangelho. A gente tem que esperar que Deus traga aqueles que Ele põe para serem continuidades harmônicas. E o DNA não é de carne e sangue, é o DNA do Evangelho, é o DNA da palavra, é o DNA do ensino, é o DNA do Espírito, é o DNA do amor, é o DNA da mesma atitude, da mesma fé, da mesma confiança. Tem que ser do mesmo Espírito, não tem que ser da mesma família. Mas em igrejas neopentecostais nunca será assim, porque é também um negócio ou também é um instrumento de poder. E o cara, quando se converte ao Evangelho, não quer mais saber de igreja como negócio, nem como instrumento de poder. Só vale se for comunhão simples, livre e amorosa. Espontânea e de todos, não de um. Claro que todo lugar tem uma liderança, tem uma expressão mais visível, ou tem alguém que começou, que representa o significado daquilo ali, enquanto andar segundo o Evangelho. Se não andar mais segundo o Evangelho, por favor, afastem-se dele, de mim, de qualquer outro, que um dia tenha começado uma coisa boa, mas que se corrompeu porque o homem se tornou mau. Terminou o tempo.